Olá pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje, mergulharemos juntos em uma jornada fascinante, pela história do Egito Antigo. Preparem-se para descobrir os segredos de uma civilização milenar, que deixou um legado extraordinário para o mundo. Há milhares de anos, às margens do rio Nilo, nasceu uma das civilizações mais fascinantes e duradouras da história da humanidade, o Antigo Egito. A história do Antigo Egito começa há mais de 5.000 anos e termina com a conquista romana, no ano 30 a.C. O Império Egípcio começa com a unificação do Alto e Baixo Egito, sob o comando do lendário faraó Narmer, também conhecido como Menes. Essa unificação marcou o início da primeira dinastia e estabeleceu as bases para uma civilização que floresceria por milênios. O Egito era uma terra de vastas riquezas naturais e estava situado no nordeste da África, às margens do rio Nilo, que desempenhou um papel fundamental na vida dos egípcios. A sociedade egípcia era estratificada, com os faraós no topo da hierarquia. Eles eram considerados deuses na terra, e tinham poder absoluto. Abaixo dos faraós, estavam os nobres, sacerdotes e escribas, seguidos pelos agricultores e trabalhadores comuns. Escravos também faziam parte da sociedade egípcia, mas em menor número. A religião também desempenhou um papel central na vida dos egípcios. Eles acreditavam em uma ampla variedade de deuses, cada um associado a diferentes aspectos da vida e da natureza. Os egípcios realizavam complexos rituais religiosos, construíam templos grandiosos, e acreditavam na vida após a morte, onde a alma continuava a existir. Uma das características mais impressionantes do Antigo Egito é a construção das pirâmides, como a Grande Pirâmide de Quéops, erguida durante a Quarta Dinastia, por volta de 2570 a.C. As pirâmides foram construídas como túmulos para os faraós, acreditando-se que serviriam como locais de descanso eterno e adoração após a morte. A construção das pirâmides envolveu um planejamento meticuloso, uma força de trabalho considerável e um conhecimento avançado de engenharia. A principal matéria-prima para as pirâmides era a pedra calcária e o granito. As pedreiras eram abertas nas proximidades das pirâmides, e os blocos de pedra eram extraídos usando picaretas, cunhas de madeira e martelos de pedra. Os escravos cortavam as pedras em blocos, que poderiam pesar mais de 2 toneladas. O transporte dos enormes blocos de pedra para a construção era uma tarefa monumental. Os egípcios usavam uma variedade de métodos, como trilhos de madeira, rolos de madeira, água para criar canais, em alguns casos, roldanas e cordas. À medida que a construção progredia, camadas de pedra eram adicionadas em sucessivas etapas. Cada camada era ligeiramente menor em largura do que a camada abaixo, criando a inclinação característica das pirâmides. As pedras eram elevadas por rampas ou escadas temporárias, construídas ao redor da pirâmide. Algumas pirâmides, como a Grande Pirâmide de Quéops, originalmente tinham revestimentos externos, feitos de pedra calcária polida, que brilhavam ao sol. Mas, grande parte desse revestimento foi roubado ao longo dos séculos. Uma vez que a construção principal da pirâmide estivesse completa, o faraó seria enterrado em sua câmara funerária, junto com tesouros e oferendas para a vida após a morte. Após a construção das pirâmides, o Egito passou por períodos de estabilidade e expansão.
Durante o Império Médio, a arte e a cultura floresceram. Os faraós tornaram-se líderes mais benevolentes, e o povo egípcio desfrutou de um padrão de vida mais alto. No entanto, o Egito experimentou uma série de invasões e instabilidades que levaram ao fim do Império Médio. Durante o segundo período intermediário, os Hyksos, um povo de origem asiática, governaram parte do Egito. A resistência egípcia contra os Hyksos finalmente levou à reunificação sob os faraós do Império Novo. O Império Novo viu o surgimento de figuras notáveis, como Akenaton, que introduziu o culto monoteísta do deus Aton. Seu filho, o famoso Tutankhamon, restaurou a adoração dos deuses tradicionais, e deixou um tesouro impressionante em seu túmulo. O auge do Império Novo ocorreu sob faraós como Ramsés II, que governou o Egito por 66 anos, e deixou sua marca na forma de grandes templos e monumentos, como o Templo de Abu Simbel. O Egito também expandiu seu império para a região de Canaã, e travou batalhas épicas, como a Batalha de Cadesh, contra os hititas. Com o tempo, o Antigo Egito enfrentou pressões externas, como invasões dos povos do mar, e pressões internas, devido à instabilidade política e econômica. Por volta de 1070 a.C., os líbios e os núbios começaram a governar o Egito, marcando o início do terceiro período intermediário. Finalmente, em 332 a.C., o Egito foi conquistado por Alexandre o Grande, e passou a fazer parte do Império Ptolomaico, que governou o país por quase 3 séculos. Durante esse período, Alexandria, fundada por Alexandre, tornou-se um centro de aprendizado, com a famosa Biblioteca de Alexandria, abrigando inúmeras obras literárias e científicas. No entanto, o Egito não escapou das rivalidades e conflitos da época helenística, e a dinastia ptolomaica enfrentou muitos desafios. Um dos eventos mais notáveis foi a expansão do Império Romano sob Júlio César, e mais tarde, a anexação do Egito por Augusto, em 30 a.C., após a morte de Marco Antônio. E alguns anos depois, o Egito tornou-se uma província 100% romana, encerrando assim a era dos faraós. A contribuição do Antigo Egito para a civilização é inegável. A escrita hieroglífica egípcia, que combinava logogramas e caracteres fonéticos, influenciou sistemas de escrita posteriores. Os egípcios desenvolveram técnicas avançadas de construção, engenharia e arquitetura, como a construção das pirâmides e dos templos. Sua medicina, embora baseada em crenças religiosas, incluía práticas cirúrgicas e tratamentos que deixaram uma marca na história da medicina. A religião egípcia, com seus deuses e deusas, influenciou as crenças religiosas do mundo antigo, e também contribuiu para a mitologia greco-romana. O culto à morte, e a crença em uma vida após a morte, deixaram uma marca duradoura na cultura egípcia, refletida na mumificação, e nos rituais funerários elaborados. Após a queda do Antigo Egito, o conhecimento da escrita hieroglífica egípcia foi perdido, e a civilização antiga foi esquecida por séculos. No entanto, com a descoberta da Pedra de Roseta, em 1799, que continha inscrições em hieróglifos e grego, começou um esforço para decifrar a escrita antiga. O trabalho de Jean-François, um estudioso francês, finalmente permitiu a decifração completa dos hieróglifos em 1822, revelando o tesouro de conhecimento contido nas inscrições antigas. Isso desencadeou um interesse renovado pela civilização egípcia, que influenciou a arte, a moda e a arquitetura da época. O Egito moderno
com sua capital no Cairo, continua a ser uma nação vibrante e rica em história. As antigas maravilhas do Egito, como as pirâmides de Gizé, o Templo de Luxor e o Vale dos Reis, continuam a atrair visitantes de todo o mundo. A história do Antigo Egito é uma narrativa rica e complexa, que atravessou milênios e deixou um legado duradouro na civilização humana. Sua arte, ciência, religião e cultura ainda são objeto de fascinação e estudo, revelando as realizações notáveis de uma civilização que floresceu às margens do Nilo por milênios.